Olá pessoal, estamos aqui com o Ruios Cast, mais um podcast, né? O nosso pastor, né? Uma pessoa que, em particular, eu amo bastante, gosto de sentar com ele, para conversar com ele, né? Que é o nosso pastor Davi, o nosso líder estadual, nosso pastor estadual dos jovens. E a gente vai fazer algumas perguntas a ele, né? Algumas perguntas polêmicas, talvez, não sei. Mas serão algumas perguntas diretas, rápidas. E para saber, né? Sentar para conversar. Às vezes o jovem que está aí por trás dessa tela não tem essa liberdade de conversar com o senhor, que às vezes ela tem uma intimidade, ser tímido, vamos dizer assim. Isso, timidez, né? Mas eu aprendi com o pastor Gilberto que nós somos seres humanos, o pastor é um ser humano como qualquer outro. Isso. E sentar para conversar é a coisa melhor que o pastor gosta de fazer, é uma coisa boa, é conversar. Tendo comida melhor ainda. Pastor, a primeira pergunta que a gente tem que fazer para você é o seguinte: na sua infância, né, quando o senhor cresceu, eu sei que o senhor cresceu em um lar pastoral, onde o senhor teve referências pastorais na sua casa, e a pergunta é: qual foi a dificuldade que o senhor teve de crescer dentro desse lar? Né, ver que o missionário era o seu pastor, e o seu pai também, né, essa dificuldade de crescer nisso, porque o pastor Luquinhas já falou aqui que filho de pastor não é pastor. Não é necessariamente pastor, verdade. Bom, gente, prazer estar aqui com vocês. Muito bom de verdade. Deus abençoe a vida de cada um. Pedro, assim, acho que a parte mais difícil para mim era, de fato, algumas renúncias que se tornavam obrigatórias, que certamente, se não fôssemos filhos de pastores, nós não precisaríamos passar. Alguns momentos de escassez e também alguns momentos difíceis onde os meus pais passavam por problemas na igreja com membros, momentos de traição, momentos de calúnia. Então a gente estava lá e acabava percebendo isso, né? E de certa forma entristecia, né? Mas para a glória de Deus, eu sempre mantive muito minha confiança no Senhor. Mas a parte difícil basicamente era essa. Eu nunca levei muito em consideração comparações, assim, porque de fato é uma realidade. Muitos filhos de pastores, eles acabam sendo centro das atenções, tudo é culpa do filho do pastor, né? Verdade. Mas eu dou graças a Deus que, acho que muito cedo, por estar na igreja, eu comecei a entender esse cuidado de Deus, esse amor de Deus por mim, e acabava não levando muita coisa em consideração. Eu até brinco dizendo que muita coisa não chegava até a mim, pela graça de Deus, que de certas coisas eu só ficava sabendo depois, que se eu tivesse ouvido na hora, tinha dado alguma treta. E o senhor como criança, como adolescente, né? Acho que na fase adolescente, eu acho que era assim, pior, né? Ficar sabendo de certas situações. Com certeza. E interferir bastante vamos dizer assim, no ministério do missionário em si, né? Isso. O senhor ser um adolescente, a gente sabe que o adolescente por si só, ele quer resolver as coisas pela força do braço. Né? E não é bem dessa forma. Não é. Não é bem dessa forma. Você tem que confiar mesmo, né? O ser filho de pastor, você tem que entender que é um privilégio. E confiar no Deus do seu pai, em primeiro lugar, e confiar nos seus pais também, é muito importante, porque de fato, nem tudo a gente conseguia resolver. E assim, meu processo de maturidade assim, acabou sendo bem cedo, porque eu com 15 anos, ainda na adolescência, já iniciei minha vida de líder de jovens, né? Então, acabou trazendo essa maturidade mais rápido. Sempre gostei de estar com o pessoal mais velho, mas de fato, alguns momentos que a gente, até em alguns momentos dessa fase de adolescência para a juventude, eu algumas vezes pensei assim: poxa, por que meu pai não faz de tal jeito? Por que não manda logo embora? Né? Por que fulano aí fica dando problema? Por que não dá logo? Mas a gente, quando se torna pastor, a gente começa a entender melhor as coisas. Então, é confiança. Confiança em Deus. A outra pergunta que a gente tem que fazer em cima dessa é: que valores, né, que o senhor trouxe para si? Não só da questão dentro da casa, do missionário do Arejo, não como missionário, não como seu pastor, mas como pai, né? Eu costumo falar, eu sou o co-líder da mídia, né? E abaixo de mim tem pessoas menores de 18 anos, 15 anos, 16 anos, e eu sempre falo para eles, né? Obedeça ao pai e mãe. Eu sei que obedecer aos líderes é bom,
Sim. A gente vai falar sobre isso mais para frente, que existe uma honra obedecer aos nossos pastores, os nossos líderes de células e os líderes de departamentos. Mas não tem honra maior do que honrar o pai e mãe, que é bíblico. Isso. Né? Honrar o pai e mãe. Então, assim, que valores o missionário Juarez como pai e a missionária como mãe trouxe esses valores para o Senhor? Eu acredito que foram valores muito bons. Com certeza. Honestidade, cuidar da família, isso aí foram valores muito fortes deixados pelos meus pais. Aonde ele passou, onde meus pais passaram, a igreja que eles lideraram, vocês não veem um escândalo, não é possível ver o nome da igreja manchado com dívidas, com contas não pagas. Então meu pai sempre foi um homem muito sério, pé no chão e honrar os compromissos dele, né? Minha mãe, uma mulher que abdicou da própria família lá em Salvador para seguir, né, o chamado. Então, como eu vim muito cedo para cá, isso fez parte da minha formação, essa renúncia, essa viver pela fé. Então, assim, a honra, né, o caráter, a honestidade, o cuidar e o amar a família são valores muito fortes que foram deixados. Quando o senhor saiu junto com o pastor, com o missionário, para o Rio Grande do Norte, o senhor tem quantos anos? Eu fiz 4 anos de idade aqui. Foi em 89. Então, meu pai, ele começou processo de mudança no mês de setembro, veio sozinho, setembro de 89, e no início de dezembro ele buscou a família. Então, pelo que ele me conta, os registros, eu completei 4 anos de idade aqui. Meu irmão fez 3 anos também aqui, né? Nessa caminhada do missionário, né? Nós falamos muito sobre missionário, porque é uma referência para a gente, Sim. e ser para o senhor também, como seu pai e tudo mais. Mas existe um testemunho, uma experiência, algo que tocou, que deixou marcado no seu coração, quando missionário, como pastor do Senhor, ele teve que o senhor disse assim: cara, eu quero avançar da mesma forma que o meu pai está avançando. Então, eu sei que o missionário tem vários testemunhos muito lindos. Eu já sentei para ouvir em várias ministrações dele. Sei que tem mais. Eu sei que tem também para o Senhor, como ser filho, algo mais íntimo, né? Que não foi contado, vamos dizer assim, no altar, né? Exato. Eu sempre conto uma situação que ocorreu. Eu tinha, se eu não me engano, por volta de 10, 12 anos de idade, e a gente morava num condomínio ali na Rua dos Tororóis, próximo da Bernardo Vieira, e a gente estava chegando no condomínio e um dos vizinhos sempre respeitava, sabia já que ele era pastor, e viemos chegando da igreja. Nesse dia, se eu não me engano, estava eu, meu pai e meu irmão, né? E esse vizinho chegou, na verdade estávamos só nós dois. Eu não lembro porquê, mas estávamos nós dois. E eles estavam fazendo um churrasco, bebendo. E aí perguntou para o meu pai: pastor, e aí, o seu filho vai ser pastor também? A resposta dele foi simples: disse, olha, a Bíblia diz que ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, ele não se desviará dele. Então, essa resposta para mim também tira um peso, né? Tirou um peso aqui dele e me deu a convicção: é isso que eu quero ser. Então, uma coisa tão simples, mas que a forma como ele respondeu, colocando nele a responsabilidade de ensinar e dizendo que o resto estaria nas minhas mãos e nas mãos de Deus, principalmente, aí foi uma experiência muito forte. Tiveram várias outras, né, de ministério e tal, mas essa daí foi que meio que ali selou. Eu já tinha palavras liberadas sobre a minha vida. Para seguir o caminho. Exatamente. Uma pergunta muito interessante que foi feita também para o senhor, e agora a questão da transição, né? Você falou sobre se tornar o pastor, se tornou líder de jovem muito novo. Eu já sentei com o senhor, você já falou em outras ministrações, e o senhor se sentiu muito novo, né? Pegando um cargo que literalmente dentro da igreja é a força da igreja, que são jovens. É a força onde faz com que a igreja progrida, né? A gente vê muitos pastores hoje da nossa ICB que começaram lá atrás, com 15 anos, 16 anos, 17 anos, e para o senhor, como foi lidar com essa situação de pegar a liderança de jovens tão novo, né?
um menino, vamos dizer assim. Exatamente. Um desafio, cara. Um desafio. Na época, até o pastor de vocês, pastor Gilberto, era o líder, era nosso líder, e foi assumir uma congregação. E na ocasião, meu pai virou para mim e disse: você vai assumir os jovens? Eu disse: não. Ele disse: vai ser você. Eu disse: não, mas eu não estou pronto. Mas vai ser você. Eu disse: sim, senhor. Então acabou que a gente abraçou a responsabilidade porque foi delegada. E daí para frente fomos aprendendo como liderar, como fazer muitas coisas. Amém. E qual a estratégia que o senhor usou naquele tempo, né? Que o senhor usaria hoje? Qual a estratégia que você não? Naquele tempo eu usei assim, Pedro. Eu trabalhei com jovens dessa forma, para atrair. Que usaria hoje? A gente sabe, a gente entende que não que o senhor seja tão velho, mas você sabe que o tempo daquele tempo não é o mesmo. É diferente. Hoje. É diferente. É diferente. Logo mais, a gente vai ver uma conferência, no segundo dia da conferência, né? E vão ver jovens com estilos de música diferentes, dançando. E eu não sou desse tempo, sou muito novo, mas eu acredito que naquele tempo o jovem ele tinha uma timidez de chegar na frente, pular, dançar, né? Porque a gente dança para o Senhor. Sim. A gente pula para o Senhor. Então, para atrair o jovem para isso e para outras coisas, como atrair para a igreja, que não só para uma rede de jovens, não só para o grupo de jovens, é para a igreja em si, né? Pedro, assim, uma das coisas que sempre fez a diferença e continua fazendo, isso aí para mim não mudou, é a vida em comunhão. Quando a galera se reúne, seja naquele tempo, ou seja hoje, e decide fazer alguma coisa, mano, sai de baixo. Então, uma coisa que o pastor Euquias falou, conselho para novos líderes, é a perseverança. É uma estratégia que eu usei no meu tempo e que continua sendo válida. Perseverar no que Deus nos chamou para fazer. Então, se hoje são as redes, se hoje são as células de jovens, sabe? Se hoje tem os momentos de comunhão, nosso retiro, nossas conferências, cara, é perseverar nisso, é colocar ao máximo a galera envolvida nessas coisas. E uma das coisas, como o pastor Euquias falou assim, sentar à mesa, ou seja, essa conversa olho no olho, informal, eu sempre tive algo comigo. Existem coisas que são reveladas na mesa que não são reveladas no púlpito nem no gabinete pastoral. Tem coisas que você extrai de uma pessoa sentada tomando um café com ela, tomando um refrigerante, comendo um bauru, que você não consegue num gabinete pastoral, num momento mais sério. Então, assim, esse ponto de os jovens estarem em comunhão, era algo, a pastora Fabíola até disse, sente muita falta na nossa época, porque era uma galera, eram alguns jovens, 12, 13, mas que, tipo, alguns moravam ali no bairro das Quintas, então a gente andava muito junto. A gente saía, ia deixar um ou outro em casa e tal, então essas caminhadas, esses ir para na época tinha mais show, a gente ia, além de Barros e tal. Hoje em dia, isso tem que ser mantido e preservado, e você pode perceber, talvez, que uma das coisas que eu percebo é que uma das coisas que mais o diabo luta hoje é para gerar problema, intrigas, para minar a comunhão, para destruir a comunhão. É verdade. A gente tem visto que a comunhão, como o senhor falou, ela atrai. Eu aprendi muito isso no começo da minha caminhada. A comunhão está não só nas quatro paredes, na igreja em si, mas sair, né, tomar um café, lanchar. E a gente via que isso trazia benefício para a gente, porque alimentava a nossa fé e, além do mais, a gente começava a ter honra àquelas pessoas que estavam ao nosso lado. Né? Eu estou na ICP faz 10 anos, então assim, muito tempo, para mim é muito tempo. A igreja que eu amo, a minha casa, né? Mas se não fosse aquelas pessoas que sentassem para conversar, ter um momento de comunhão, um retiro, né? A gente ficava até tarde conversando, tal, acho que eu não estaria aqui. Exatamente. Né? Eu não estaria aqui. E uma coisa que o senhor sempre frisa, né? O nosso pastor Gilberto sempre frisa também, só bate nessa tecla, a questão de honrar os nossos pastores, né? O quanto é importante o discipulado direto, né? O sentar como a gente está sentando agora e falar das minhas fraquezas para o senhor, e o senhor ouvir como pastor e, vamos dizer assim, colocar azeite, mas não criticar, porque a gente vê muitos líderes numa posição de crítica, né? Você não pode, você não deve, você não tem para que fazer isso. E eu aprendi que a honra,
né? A parte disso. Sentar na mesa, conversar, que as coisas fluem, né? Exatamente. Uma das coisas que o pessoal precisa entender, você já falou que o pastor é um ser humano como qualquer outro. Então tem suas tristezas, alegrias e também, agora tem um ponto que eu sempre prestei atenção, que o chamado pastoral traz em si uma graça, uma bênção de Deus, que não uma pessoa nem duas já chegaram, às vezes falaram, poxa, no dia que eu sentei com o Senhor e o Senhor falou isso aqui para a minha vida, aquilo mudou. E aí para mim, eu digo, caramba, não foi algo que eu falei proposital, nem pensando, poxa, isso vai virar uma chave. Não, mas foi uma liberação, às vezes, de uma palavra de bênção, às vezes foi um conselho, né? Mas quando nós, pastores, vamos aconselhar alguém, uma das coisas que nós fazemos é deixar de lado nossa própria vontade para falar para aquela pessoa aquilo que Deus quer dizer para ela, né? Então, nossa maturidade, nosso aprendizado, nossa personalidade, com certeza ela é levada junto, mas principalmente aquilo que Deus quer. Então, o pessoal precisa começar a entender de fato o que a Bíblia diz, né? Essa questão de honrar pastores não é bajulação, não é? Cara, não é. É você entender que existe alguém que Deus colocou para te aperfeiçoar. É o que a Bíblia fala sobre os dons. Pastor, profeta, apóstolo, mestre e evangelista. Ele deixou com o fim de aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Em Efésios diz, para que nós deixamos de ser como meninos levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Então isso é saudável para nós. Então assim, uma das coisas que se eu puder fazer um apelo cara, não deixe seu pastor ser o último a saber dos seus problemas que estão arruinando com sua vida, sabe? Não faça isso. Chegue no momento, sente, por mais que seja vergonhoso, tire um momento específico, ore, conte, converse. Se você não está conseguindo lidar sozinho, busque ajuda, sabe? Isso é também uma maneira de honrar e de ser abençoado, porque no mínimo, que eu costumo dizer, no mínimo, nós vamos orar juntos, no mínimo. Não é vergonhoso pedir ajuda. Não é. Não é questão de ser fraco, pelo contrário, ser muito forte pedir ajuda, né? Qual mensagem o senhor deixaria para os jovens, né? Para a geração de hoje, que é aquela geração futura, né? Eu costumo sempre falar que a geração do nosso país são as crianças, mas a geração da nossa igreja são os jovens. Então, para esses jovens, a mensagem que você deixaria para eles, né? Eu diria, ame a Deus não só de palavras. Ame a Deus com atitudes verdadeiras. Ame a Deus com a sua vida, com as suas decisões, com as suas intenções. Porque é triste a gente ver pessoas que... Uma das questões recentes, né? Foi muito falado sobre a música É Ele, do Drops. Né? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Né? Deu que falar, porém, cara, a música ela é muito profunda, ela é muito boa, muito verdadeira. E de certa forma, alguns que eu ouvi falar dela, não foi criticando a música em si, mas justamente a postura de quem canta. Será que nós estamos vivendo aquilo que nós estamos cantando? Então, se eu puder dizer para os jovens de hoje, cara, você tem seus sonhos? Sonhe, mas apresente a Deus. Coloque diante de Deus. Você tem seus projetos? Tenha-os. Planeje, sonhe, escreva, mas apresente a Deus. Coloque diante de Deus. Então não ame a Deus só de palavras, para você dizer que Ele é tudo para você e na hora de tomar as decisões mais importantes da sua vida, você acabar tomando sozinho. E depois as coisas dão errado e aí a frustração se transforma em algo ruim, ou seja, a frustração em si já é ruim, mas eu estou dizendo, quero dizer que a pessoa transfere para Deus a culpa, sendo que na verdade Deus já tinha dado orientação e dito como fazer, e ela que acaba não fazendo. Então assim, nós precisamos ser práticos, nossa vida cristã ela tem que ser prática, e o que eu vejo muitos jovens hoje é tipo assim, sonha com a faculdade, sonha com um determinado emprego, e eu já disse, sonhe, mas apresente a Deus, porque depois geralmente elas anulam toda a sua vida com Deus, em prol disso. Eu cursei faculdade 1 ano e meio, eu não parei a faculdade por causa da igreja, eu parei a faculdade por causa de um trabalho que eu estava na época, que estava me puxando demais, eu chegava e ficava dormindo na aula, às vezes faltava aula, então foi uma decisão minha. Eu até hoje penso, dependendo, talvez retomar e cursar, mas vai ser no tempo de Deus. Mas não há em mim arrependimento pela decisão que eu tomei. E em nenhum momento foi culpa da igreja.
Não é por ser filho de pastor, não foi questão religiosa. Então, gente, ame a Deus, não só de palavras. Viva isso no seu dia a dia. Maravilha. Né? O que o senhor falou é um ponto muito importante para os jovens, né? Porque muitos jovens estão deixando a escola, a faculdade, por causa da igreja. E a igreja não ensina você a dizer, deixe a faculdade, deixe isso para viver somente os sonhos de Deus. Mas eu acredito muito que os sonhos de Deus têm que estar alinhados aos seus. Exatamente. O senhor falou. O senhor abriu mão da faculdade não foi por causa da igreja, Não. por causa do seu trabalho. Normal. Então, assim, é uma verdade que o senhor falou. Muitos jovens já abrem mão da sua faculdade, dos seus sonhos, para ver a vida da igreja. E às vezes se frustra e coloca a culpa em Deus. O culpado é Deus, o culpado é fulano que me indicou deixar a faculdade, tanto eu sonhei. Mas não é bem dessa forma. Não, você não pode culpar Deus pelas suas decisões. O missionário Moisés fala, né? Se Deus aponta, ele paga a conta. Então, o Deus que direciona para algo, ele supre tudo. Ele faz as coisas acontecerem. É como tem sido na minha vida. Né? Eu abri mão de um emprego muito bom, né? Num determinado momento da minha vida, até crucial, onde eu tinha acabado de ter Mateus, meu primeiro filho, mas eu tinha certeza de que era Deus que estava falando comigo. E o que Deus falou comigo tem se cumprido até hoje, para a glória dele. Glória a Deus. Pastor Davi, foi um prazer. Deus abençoe, como sempre. Muito Então, bom. Pessoal, esse é o nosso pastor Davi, nosso líder estadual de jovens, líder local, pastor da ICB Natal, né? Filho do missionário de Lareira, da missionária Selma, um homem de Deus, um homem que eu admiro, um homem onde a gente tem que colocar a nossa confiança nele. E que vocês possam, tudo que foi falado aqui, vocês possam colocar no seu coração. Né? A palavra do Senhor diz que quando colocamos a palavra do Senhor no nosso coração, a gente não deve pecar contra ela, porque ela está guardada. Então é isso, que você possa usar essa palavra a seu favor. É ensinamento, né? Levar para a sua vida, como jovem, crescer como homem de Deus e como mulher de Deus. Amém? Obrigado. Amém. Prazer estar com vocês aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Amém.